Sem problema. Então, oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Depois de tanto tempo, né? Enfim, a gente voltou com o núcleo de ciência, não depois de tanto tempo, mas depois de bastante tempo da última aula, né, que foi com a Karine, a gente vem aqui mais um dia falar sobre ciências da natureza, né, que é um núcleo que tenta juntar um pouco, ter essa interdisciplinaridade, né, enfim, e abordar alguns assuntos muito, muito, muito importantes de um jeito com outras visões, né? Acho que é um bom jeito de falar. Mas pela minha presença aqui, eu acho que vocês já devem ter alguma ideia de qual vai ser o foco da aula de hoje. Né? Enfim, a gente vai continuar falando sobre energia, como já falamos nas duas últimas aulas, mas dessa vez com uma abordagem em biologia, certo? Então vamos recapitular um pouco o que já foi passado aqui nesse núcleo. Então vamos lá, a gente já falou sobre conta de luz, mudanças climáticas com a Karine, bandeira vermelha com o Henrique, privatização da Eletrobras e Petrobras, hidrelétricas, gases de efeito estufa, termoelétricas, produção de... Gente, desculpa, a moto não dá sossego. Mas enfim, produção de energia, energia e transformações, muitos, muitos tópicos, certo? Então, sempre mudando de tela para ficar vendo vocês. Mas enfim, acho que a gente já passou um pouco esse olhar geral sobre o básico da energia, né? Mas vamos pegar tudo isso e colocar meio que em perspectiva, né? Vamos tentar olhar num panorama um pouco mais amplo. Como eu sei que vocês já viram várias coisas, tanto nas aulas desse núcleo quanto nas aulas de geografia, eu quero que a gente sempre deixe esse papo bem aberto, tanto para a gente rever o que já foi visto e para avaliar o que a gente ainda não viu e construir esse conhecimento junto, certo? Então eu quero escutar muito de vocês por aqui, eu quero, assim, uma participação, ó, show de bola, viu? Tô aqui, ó, alerta, esperando vocês. Então vamos lá. Vocês lembram na aula de ecologia, de biologia mesmo, não foi na de ciência da natureza, quando a gente comentou que não tem como existir sem causar impactos no ambiente? Então, isso também se aplica na hora que a gente fala sobre produção de energia, sobre todas as formas de produção de energia que causam impactos no meio ambiente, cada uma de uma forma diferente, mas todas elas causam impacto, tanto no ambiente quanto na sociedade. Então vamos lá, vamos passar rapidinho por cada uma das formas de energia, né? A gente vai começar com a hidrelétrica, certo? Super manjada. A gente já falou sobre ela em algumas aulas do Núcleo de Ciência da Natureza, então eu queria escutar aqui de vocês como a hidrelétrica produz energia. Se vocês lembram, se não faz tanto sentido para vocês. São aquelas usinas que usam a força da água para gerar energia elétrica? Exatamente, exatamente. Elas vão usar a força da água para produzir energia elétrica, né? Devido à força das águas, e aí girando turbinas, né? A força das águas vai girar as turbinas. Enfim, perfeito. Exatamente isso. Só que como a gente pensa que essas hidrelétricas impactam o ambiente, de certa forma? O que elas fazem que você pensa, não, realmente não dá para a gente produzir energia de forma 100% limpa, porque olha o que, por exemplo, a hidrelétrica faz. Eu acho que é porque geralmente tem umas que tem até que desviar o curso do rio e elas são muito grandes, aí você tem que colocar ela num lugar e nesse lugar tem um ecossistema que acaba sendo impactado por ela. Sim. Exatamente, Gabi, exatamente. Tipo, tem todos esses aspectos que acabam, enfim, fazendo com que a hidrelétrica não seja completamente limpa, né? Impacto ambiental causado pelo represamento de rios, como a Gabi falou, o desvio de cursos, o alagamento das áreas de instalação para reservatórios, modificando paisagens e afetando a fauna e a flora local, né? A fauna são os animais e a flora são as plantinhas. E isso causa um impacto gigantesco. Eu não sei se vocês já chegaram a ver vídeos, eu não vou passar porque são imagens bem fortes, mas assim, de muitos animais mortos por causa de alagamento, que perderam habitats, que perderam fontes de alimentos, enfim, é super complicado. E também tem um impacto que a gente nunca nota tanto, que é o impacto social, né?
Até porque a instalação de hidrelétricas envolve a remoção, né, em algumas regiões do país, a remoção de populações ribeirinhas, né, para a instalação das hidrelétricas. Então acaba tendo esse ponto super complicado, né, que é esse impacto social mesmo, além dos impactos no ambiente, é o impacto social. Então, certo, perfeito. Vamos pensar agora na energia nuclear. Alguém sabe me dizer como ela produz energia de fato? Que a gente sempre escuta, né? Que energia nuclear e tal, mas às vezes fica um pouco confuso de como ela funciona. Eu não sei, mas acho que são aquelas usinas que utilizam a radiação de certos elementos químicos a seu favor e acaba gerando energia. Isso, exatamente, exatamente. O que acontece é, eles têm uma substância, né? Substância radioativa mesmo, como você falou. E aí eles vão quebrar essa substância radioativa, fazendo uma fissão nuclear, enfim. E essa reação toda produz uma quantidade muito grande de energia que aquece uma água. Aquece uma água que fica meio que em volta dessa substância. Enfim, aí o vapor produzido, né, a partir do aquecimento da água, faz com que as turbinas da usina girem, produzindo uma grande quantidade de energia, certo? Mas, olha, tudo certo, tudo bem. Até aí, ok, mas como possivelmente esse tipo de energia poderia impactar o ambiente e as pessoas em volta dele? Gente, não existem respostas erradas, viu? É uma coisa muito importante. Poluição, um bom ponto. Muito importante isso, que não sabem onde jogar o resto das coisas e jogam nos rios. Exatamente. A radiação é prejudicial à saúde, sim. Isso dos resíduos é muito importante, porque tem tantos resíduos físicos, né, que foi que a gente comentou dos elementos, e tem o resíduo da água, que fica em volta do elemento, que eu comentei com vocês, né, que vai esquentar e fazer todo esse processo. E, enfim, essa água tem que ser constantemente renovada, porque, enfim, ela está quente, aí esfria, aí porque senão o elemento também ele não aguenta certas temperaturas, né? Então, sim, tem muitos impactos envolvendo principalmente o aquecimento da água do mar, né? Porque, enfim, é essa água do mar que é utilizada para resfriar o reator e mover as turbinas. E quando essa água é devolvida, ela é devolvida mais quente de quando foi encontrada e causa super danos para a fauna e para a flora marinha. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram quando a gente comentou sobre ecologia, mas cada um dos seres vivos, eles têm um nicho ecológico ideal para eles sobreviverem. Então, é uma temperatura ideal, um ambiente ideal, como fala? O alimento ideal. Então, cada coisa que muda pode afetar de um jeito muito violento como eles sobrevivem, né? Além disso, também tem, né, a contaminação pelos rejeitos da produção da usina nuclear, porque tem, né, esses rejeitos que não sabem onde serem depositados, não sei o nome exatamente. E como já bem disseram, acho que foi a Ingrid, que podem ocorrer vazamentos, né? Contaminação derivada de acidentes e vazamentos. Eu não sei se vocês já. Acho que vocês já ouviram falar de, enfim, Chernobyl e tem aquilo que aconteceu em Goiás há um pouco tempo atrás, que. Exato, exato. É Tipo, acidentes. o 137. Isso, eu sempre esqueço o nome. Eu Obrigada. lembro disso, imagina. Obrigada. Não, e foi super perigoso, porque muitas pessoas ficaram contaminadas com esses dejetos das usinas nucleares, morreram e tiveram sérias consequências a partir disso. Pro, o engraçado é que
o de Goiás nem foi uma usina hidrelétrica, né? Era um aparelho de raio-x. Imagina se realmente fosse uma uma usina nuclear, Exato. como seria? Exato, Gabi. Tipo, foi super forte. Várias pessoas tiveram vários danos e foi com aparelhos de raio-x que são utilizados Até hoje tem pessoas que sofrem com isso, né? Tipo, com as coisas que aconteceram, né? Dentro da própria família mesmo. Porque muitas pessoas da mesma família tiveram contato com o SESI na época. Crianças, adultos, sim, né, velhos, idosos. Então, assim, metade da cidade teve que ficar em isolamento. Foi bem complicado. Não, gente, isso é muito sério, porque é exatamente o que a Ingrid falou, foi por falta de conhecimento. O pessoal não sabia que podia ser algo, né, brilhante, que bonito e tudo mais, que podia ser tão perigoso. Então, enfim, acaba, acaba caindo naquilo do que a gente sempre fala, que a gente sempre comenta, que mas não vai servir para nada as pessoas saberem o que é isso, o que é aquilo. Mas, na verdade, sim, vai funcionar e vai saber. É muito, muito importante. Então, aqui, né, colocando de um jeito mais bonitinho para vocês verem as consequências da usina nuclear. E aí a gente passa para um outro tipo de produção de energia, né? Que é a produção de energia a partir de termoelétricas. Eu não consegui encontrar uma imagem tão bonitinha, então foi essa, meio genérica. Mas vocês sabem como a termoelétrica produz energia? As termoelétricas. Aqui produz energia através do calor, tipo altas temperaturas. Isso. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente viu na usina nuclear, que, enfim, a fissão nuclear, né, a reação química, vai esquentar a água e, enfim, o vapor vai fazer com que as turbinas se movimentem e todo o processo ocorra. Isso também vai ocorrer nas termoelétricas, só que ao invés de ser uma fissão nuclear, vai ser um processo de queima de substâncias, né? De queima de cana, queima de material, queima de petróleo, queima de gases, dependendo do que a gente está falando. Nas termoelétricas, especificamente, a queima é ou de gases, ou de gases naturais, né? Que vêm da terra, ou de carvão, ou de gasolina, petróleo, enfim, aí abre toda essa gama de produtos vindos do petróleo e da terra mesmo. Então funciona mais ou menos assim. E como, eu sei que parece um pouco mais claro, mas como a termoelétrica poderia afetar o ambiente ao redor dela. Pela fumaça que ela libera? Sim. A fumaça produzida pelas termoelétricas, é muito, muito intensa, primeiro de tudo, né? E ela tem um efeito muito importante no aumento dos gases do efeito estufa. Né? Além da poluição local, chuva ácida, enfim, ela tem um efeito um pouco mais global, que é esse efeito de gases do efeito estufa, que vocês até chegaram a conversar um pouco com a Karine na última aula de ciências da natureza. Né? Então, enfim, as termoelétricas, né, que tem essa produção de fumaça muito, muito intensa. E além dessa produção de gases, também tem a extração do petróleo, né? A extração do petróleo, a extração do gás natural, que são muito danosas, primeiro, ao ambiente, né? Então, causa toda uma comoção, todo um ecossistema esvaziado para essa função. Mas também tem isso, sabe? Além de tudo. Aí fala. Essa aí é aquela que os Estados Unidos usa, que é queima de gás, uma coisa assim? Então, essa daqui é queima de gás. O que você comentou dos fazendeiros, eu acho que é a produção de energia a partir de biomassa, é isso? Ah, sim. Aí já é outra coisa, né? É outra coisa, a gente já vai falar sobre isso. Mas é bem parecida o tipo de produção de energia.
A única diferença é o produto mesmo que é queimado. Então, no caso da termoelétrica, também é aquecimento de água a partir da queima dessas substâncias. Então, a termoelétrica, ela é normalmente a partir desses dejetos a partir do petróleo, gases naturais, enfim. E a de biomassa é exatamente a mesma coisa, também produz gases, também produz todos os efeitos danosos, só que a queima não é de petróleo, a queima e de gases naturais. A queima é de biomassa, né? Então, enfim, é dejetos de cana, dejetos de plantações, enfim, biomassa mesmo, que é os restos de coisas produzidas a partir da terra. Certo? Essa também é a partir de aquecimento de água. Então, deixa eu colocar aqui mais bonitinho para vocês verem. Né? Chuva ácida, aumento do efeito de gases de estufa. E aí, aqui, como próxima, a biomassa, né? Que foi o que eu comentei, que tem a queima de materiais como milho, cana, para produzir energia. E os efeitos são praticamente os mesmos, a não ser a retirada do petróleo, né, do ambiente. E aí a gente entra naquela parte, né, de que todo mundo sempre fala, não, porque as energias limpas isso, as energias limpas aquilo, mas é muito importante a gente não fazer essa distinção de, tem o bom e tem o ruim, e aí as energias limpas são perfeitas, maravilhosas e é isso. Então eu queria perguntar um pouco para vocês primeiro, né, como vocês acham que a energia eólica funciona e como que ela poderia, de certa forma, impactar o ambiente. Essa aí é a que usa os ventos, né? E eu acho que o impacto é porque esses negocinhos que giram, que vocês não, eles são muito grandes, né? Então acho que tem que ter toda uma desapropriação de um espaço para montar uma usina eólica, tipo, todo um ecossistema que vai ter que sair de lá. E eu lembro que a gente teve uma aula, acho que foi daqui mesmo, que como elas são muito altas, pode machucar, tipo, o passarinho, as aves que passam, assim, na região. Esse é um problema super, super sério. Tipo, isso que você comentou dos pássaros, não só pássaros, mas também morcegos. Tem toda uma cadeia de efeitos que isso causa, né? Até porque, enfim, como a gente já comentou bastante nas aulas de ecologia, os ecossistemas são muito interligados, então cada um dos componentes depende muito dos outros. Então, por exemplo, se uma população inteira de pássaros morre a partir dessa oh, meu Deus, eólica, produção de energia eólica, isso vai causar um efeito, como, por exemplo, as sementes que eles tinham dentro do corpo deles, depois que eles comeram os frutos, não vão ser espalhadas, e aí vai afetar toda uma outra população de plantas, o que vai afetar uma comunidade de animais que iriam se alimentar dessas plantas e outros animais que iriam se alimentar desses outros animais. Então, enfim, como a gente sempre fala dentro de bio, é tudo muito interligado e por isso é tão perigoso. Algo também que é muito evidente das usinas eólicas são o barulho, porque o estabelecimento desses parques eólicos, né, que é o nome desses, sem contar que é um grande custo, sim, exato, e essa poluição sonora é o que eu ia comentar agora, tipo, é uma poluição sonora muito, muito forte, e as pessoas não conseguem viver por perto disso, sabe? Então, causa até essa despropriação das pessoas que moram em volta, não só no lugar onde isso está construído, né? Além do que, normalmente esses parques eólicos são construídos no topo de morros, né? Onde bate muito vento. E o que acontece é que muitas vezes essas áreas são áreas protegidas, só que a partir disso elas deixam de ser áreas protegidas para servir a produção de energia eólica. Então, causa também esse outro impacto no ecossistema de regiões que são protegidas, que têm uma quantidade de
de espécies é muito única, então, enfim, todo esse processo, né? E aqui tudo bonitinho, para vocês verem, impacto na fauna local, poluição sonora. E a última energia que a gente vai ver, só para passar para o próximo, né? O próximo bloco da aula é a energia solar. Essa também é outra que todo mundo fala que energia limpa, isso e aquilo. E o que vocês acham disso? Onde vocês... Primeiro, como ela produz energia. Essa é um pouco diferente, né, do que a gente está sempre vendo, que é, enfim, rodar os motores, as turbinas para a produção de energia. Como vocês acham que ela funciona e como vocês acham que ela possivelmente poderia impactar o ambiente? São essas telas aí, né, que captam energia solar, né, e transformam em energia elétrica. E eu acho que é porque deve ser muito caro esses telões, porque quase ninguém tem, mesmo sendo uma energia boa, né, tipo, entre aspas. E eu lembro que algum professor daqui também falou que elas são descartáveis, tipo, não tem uma vida vitalícia, então em algum momento elas vão ter que ser descartadas, e onde que vai jogar isso fora, né? Acho que é isso. Esses são os maiores problemas mesmo, Gabi, porque cai nisso de ser descartável, o mais gritante, né? De que, primeiro de tudo, as placas são produzidas a partir de lítio, que é um mineral que, enfim, é super difícil de ser encontrado e envolve todo o processo de mineração também, né? Que também não é muito bom tanto para o ambiente quanto para as populações que vivem em volta, para as populações que trabalham nesses lugares, enfim, que envolve até muito trabalho infantil, que acaba sendo, né, muito, muito sério. E, enfim, passa primeiro por esse aspecto, depois é para o aspecto do descarte, porque não são placas que duram o tempo inteiro. Então, sim, mesmo as pessoas achando que essas placas são super ótimas, maravilhosas, além de serem super caras, né? Elas ainda assim têm todos esses impactos no meio ambiente e na vida das pessoas em volta. Então, aqui, né, enfim, resumindo, e também tem isso daqui, que existem usinas fotovoltaicas, né? Então, que são como se fossem campos bem grandes com essas placas para produzir energia solar, né? Que também causam esse impacto na despropriação do espaço da fauna e da flora. Então, mas aí a gente entra naquilo, né? Pensando em outras esferas, a gente nota que, assim, só parando de pensar apenas na produção de energia, a gente viu que todo tipo de produção de energia vai causar um impacto na vida, no geral, não só na vida humana, mas também como na vida não humana. E aí a gente começa a se questionar, né? Nossa, a produção de energia vai ser sempre assim, a viver tem esse custo tão grande para o planeta e para tudo ao redor. Como é que tudo isso funciona? Tipo, como assim? Por que isso está acontecendo? A gente nota que, enfim, o planeta, não só nessa esfera de energia, mas também na esfera de lixo, na esfera de... eu nem consigo pensar, eu fico tão afobada quando eu falo sobre esse assunto, gente. Mas, enfim, em todas as esferas possíveis, nas esferas de produção de lixo, na esfera de descarte, como a gente estava comentando, descarte de materiais médicos, tem cada coisa tão pequena que a gente nem nota. Indústria de roupa, indústria alimentícia, cada uma delas causa efeitos no planeta, né? A gente está falando só sobre a indústria de produção de energia. E aí pensar em cada uma das áreas da indústria causa problemas para o planeta, né? E aí a gente fica meio desesperado quando a gente olha para isso, porque fica meio nessa questão, tipo, e aí? Como é que isso significa, né? O que isso significa para a gente? Pronto. Fala, Gabi. Já que toda energia acaba causando impacto no meio ambiente, qual é a real separação entre uma energia limpa e uma energia que não é limpa? Então,
Hoje em dia, o critério utilizado para separar a energia limpa da energia não limpa é a produção de gás carbônico, né? Essa produção intensa de gás carbônico. Então ficam as termoelétricas, ficam a biomassa, fica todas essas nessa região, né, de meio energias sujas. E aí as energias limpas caem todas as outras, caem a energia solar, cai a energia eólica, cai as hidrelétricas, mesmo elas tendo esse impacto tão grande. Então a gente nota que energia limpa não existe muito, né? Porque fica nisso de menos impacto possível, só que todos os impactos são impactos. Que é aquilo que a gente tinha super comentado na aula de ecologia, né? Que é, enfim, todos os seres vivos, a partir do momento que eles existem, eles causam impactos no meio ambiente. Só que o que a gente tem que notar é o que eu vou falar agora nessa próxima parte, não quero dar spoilers, então vamos seguir, mas super perspicaz esse seu comentário, porque abre toda uma outra discussão, né? Enfim, o que isso significa para a gente? Todo esse planeta, todo o nosso planeta passando por sérios problemas devido a essas ações humanas, como ele está ficando, como ele está... Ai, não consigo nem... Sabe? Tipo, essa situação que está se formando na frente da gente. O que isso significa para a gente? Eu acho que, sei lá, tipo, qualquer espécie de animal, seja qual for, seja humana, seja, sei lá, formiguinha na floresta que tem em grande quantidade, vai acabar desequilibrando, tipo, tudo, né? Tipo, se tem muita formiga na floresta, não vai ter, eles vão comer tudo e vai dar tudo errado, sabe? Então, eu acho que a gente não encontrou um método de passar pela terra sem deixar rastros, né? Essa é uma grande diferença entre os brancos, né, entre aspas, e os indígenas, porque eles são super adeptos desse método, né, de, tipo, viver e deixar a terra do jeito que eles encontraram. Até o modelo de mercado, os modelos de mercado que existem hoje em dia, tipo, capitalismo, socialismo, comunismo, todos eles causariam impactos. Então, acho que, sei lá, eu não sei, acho que é impossível a gente encontrar um método que não seja agressivo para a Terra. Eu acho que não. É muita gente. 8 bilhões de pessoas na Terra. É muita gente. Mas uma coisa que eu vou dar um fato aqui para vocês, que vai puxar meio que se a gente acabar com o ambiente, acabamos com nós mesmos, sim. Que é assim, toda essa produção de energia que a gente viu, mais de, acho que o dado que eu vi era mais de 60%, 70% não ia para as casas, não vai para as casas, não vai para a produção doméstica, né, para o residencial, e sim para indústrias. O que isso faz vocês pensarem? Que, por exemplo, sim, podemos produzir toda essa energia e tudo mais, etc e tal, para a gente sobreviver, mas será que é para a gente sobreviver? Ou será que é para alimentar um outro processo que existe? Ingrid, respondendo a sua pergunta ali de cima, se é possível transformar alguma dessas energias em totalmente limpas, como eu comentei, eu acredito que não, porque eu acho que são impactos diferentes, né? Cada hora a gente meio que escolhe entre aspas, né? Porque não é a gente que escolhe, mas fazer qual o impacto que vai ser causado. Então, enfim, é mais ou menos a partir disso. Mas sobre aquilo das empresas, que eu comentei, das empresas e indústrias, para sustentar o capitalismo e industrialização mesmo, é assim que o mundo funciona, exatamente. Então, cai em todo aquele discurso, né, no sentido de a energia que a gente está produzindo não vai para a gente, que está danificando todo o nosso ecossistema. Tudo que está acontecendo, 90% não, mas enfim, o lixo, eu coloquei um documentário que tem até 10 minutos, é super curtinho, no fim da apresentação para vocês, que ele mostra que a produção mesmo se todas as pessoas dos mesmo se todas as pessoas dos Estados Unidos deixarem de produzir lixo,
vai causar uma diferença de... Não vai causar uma diferença notável, porque o que mais produz lixo nos Estados Unidos são as indústrias. Então, é muito gritante e é muito forte isso. E causam até levantamentos, né? No sentido de, será que tem algo que a gente pode fazer que puxa aqui para o próximo? Se a gente pode fazer alguma coisa. Fala, Gabi. Seguindo o mesmo raciocínio que você está tendo aí, eu achei até engraçado aquelas propagandas de tipo consumo de água. Fala, fecha a torneira, fecha até energia elétrica, né? Tipo, fecha a geladeira, desliga o ferro. Exato. Porque, tipo, o nosso consumo é quase irrelevante em relação às grandes empresas, sabe? Eles acabam colocando a culpa na população, sendo que toda a água, todo o grande cultivo, todo o desmatamento que acontece, toda a energia, vai tudo para as grandes indústrias. Tipo, são poucas pessoas que são responsáveis por isso e eles acabam totalmente virando o barco para o lado errado. Não tem sentido. Exatamente, exatamente. Inclusive, o nome, eu vou dar até, enfim, um spoiler, mas o documentário que eu coloquei aqui chama Esqueça Banhos Curtos, que é exatamente isso, né? Que é exatamente isso que a gente está falando até agora, no sentido de o consumo individual, ele tem um impacto, mas é um impacto tão pequenininho comparado ao das grandes empresas que a gente vê por aí. Então, é muito gritante quando a gente vê esse tipo de dados, esse tipo de coisas, esse tipo de meio de produção mesmo, como as coisas funcionam no mundo. Porque é desse jeito que fica, sabe? E, enfim, o problema não são as pessoas, e sim o meio de produção que elas estão inseridas, certo? Só que aí fica, né, tudo isso, ai meu Deus, raivas e desconcertamentos internos, porque a gente fica, nossa, meu Deus, o mundo está literalmente acabando. Se a gente for ver perspectivas de sobrevivência para a espécie humana, elas são super curtas, porque quanto mais a gente destrói o meio ambiente, mais a gente destrói a si mesmo. Eu acho que foi a Ingrid que falou ali em cima. Foi a Ingrid que falou mesmo. Que se a gente acaba com o meio ambiente, a gente acaba com a gente mesmo. Entendeu? O planeta, ele vai se recompor com o tempo, bilhares de anos. Mas a espécie humana não. Porque se a espécie humana acabar, não tem como a gente voltar, sabe? O que aconteceu para a gente estar aqui foi, enfim, uma chance de 1 em 1 milhão, sabe? E aí fica todo essa revolta dentro da gente mesmo, porque fica, então quer dizer que a espécie humana está acabando, está com perspectiva de acabar, né? Não está acabando ainda, tem muita gente, mas está com perspectiva de acabar e a gente já está vendo manifestações disso, como, por exemplo, o coronavírus, mas eu deixo isso para um próximo momento de fala, porque tem gente que quer lucrar. Tem gente que acha que mais é mais e sempre é mais. Então, o que possivelmente a gente poderia fazer para tentar, não sei, ter algum tipo de perspectiva ou controle sobre essa situação? Eu acho que o primeiro passo é eleger um presidente que preste, né? Sim, importantíssimo. Importantíssimo. E isso que a Gabi falou cai na questão de são escolhas políticas, não são escolhas pessoais. Né? Quando a gente fala sobre vamos salvar o planeta, vamos fazer com que as coisas melhorem, é muito importante que a gente sempre tenha em mente de que não são escolhas pessoais que vão fazer isso. Sim, escolhas pessoais têm um impacto no meio ambiente, têm um impacto no planeta, mas comparado com o impacto, não adianta nada você fazer todas essas coisas, tipo, viver com menos lixo, viver com só comprar roupa de brechó, só, sabe, no sentido de não alimentar a produção de mais roupas, se os meios de produção não tiverem um choque, sabe? Se não forem escolhas políticas. Não é sobre escolhas pessoais, é sobre escolhas políticas, é sobre mudanças políticas. Então, isso é muito importante.
sabe? O que vocês acham, gente, de tudo isso? Queria escutar agora de vocês. Eu acho que é exatamente isso. Eu nem sei se meu microfone tá funcionando. Tá funcionando sim. Tá. Eu acho que é exatamente isso. Você já disse que eu penso, basicamente, porque se o problema está nos grandes, né, nas grandes indústrias, no pessoal que, né, enfim, não somos nós, meros operadores, trabalhadores, então o que interfere vai ser mais a questão política, a gente saber escolher muito bem quem a gente coloca para governar o país, o estado, enfim, até o município, porque é a partir dali que a gente vai poder cobrar aquelas pessoas e a gente vai ter o mínimo de controle possível, porque infelizmente a gente não vai conseguir chegar nisso tão rápido e nem controlar 100%, mas o que a gente puder fazer nessa questão seria muito bom. E acho que as escolhas pessoais, elas realmente não têm muito a ver, mas, por exemplo, quando a gente fala de grandes marcas de indústria, quanto mais a gente consome delas, mais elas vão ser, mais elas vão ficar grandes. Então, acho que o impacto político-social das pessoas de, pô, vamos parar de dar hype para essas pessoas, para essas marcas de roupa, né, e etc. Como tem uma loja online que todo mundo fala dela, só que eu sempre esqueço o nome. Ah, a Shein? Isso, ela mesma. Ela só tá continuando no mercado, só tá tão grande, mesmo depois de todas as sujeiras que foram descobertas, porque as pessoas, elas continuam comprando, as pessoas continuam deixando a marca famosa. Sim. Então, são essas pequenas e grandes coisas que vão fazer diferença. Mas é muito interessante esse ponto que você levantou. E é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, deixar de consumir uma marca porque ela não porque a gente não concorda com as coisas que acontecem, não deixa de ser uma escolha política, né? Porque tudo nesse sentido acaba caindo nisso, sabe? Não é o fato de você consumir roupas ou não consumir roupas, é o fato de você consumir roupas dessa marca específica, né? Eu não sei se vocês já tiveram alguma aula em história ou em geografia em relação a isso, mas é muito importante a gente entender que as nossas escolhas, em vários aspectos, também são escolhas políticas. Então, por exemplo, quando a gente escolhe boicotar uma marca, quando a gente se junta com outras pessoas, quando a gente conversa sobre alguns aspectos com algumas pessoas e tenta mudar, isso também são escolhas políticas, isso também são ações políticas. Então, né, é muito diferente por exemplo, eu não vou eu vou deixar a água fechada por 3 segundos a mais quando eu escovo meu dente, do que, por exemplo, você conversar com outras pessoas, mobilizar toda uma galera para, por exemplo, boicotar a Shein. Ou, por exemplo, para fazer isso e fazer aquilo, sabe? O que é muito interessante, é muito massa. Vocês querem que eu fale sobre o coronavírus? Se vocês quiserem, óbvio. Somos menos seres políticos, então nossas ações são ligadas a isso, sim. Isso do coronavírus é super interessante, porque cai naquilo de, né, o coronavírus, ele era uma doença que já tinha sido, enfim, descoberta, não o coronavírus em si, mas a família dos vírus do coronavírus. Eu acho que vocês viram isso na aula de bio hoje, hein? Eu estava presente. Estava escutando meio de longe, né, porque eu não estava dando aula, mas eu estava lá presente. E, enfim, é uma família de vírus que já tinha sido descoberta, e eles estavam trabalhando numa vacina para essa família de vírus, mas por causa de, primeiro, falta de verba, essa pesquisa foi parada, acho que isso em 2009, 2007, por ali. Essa pesquisa foi interrompida por falta de verbas. Então, tipo, é até engraçado pensar, né, que se essa pesquisa para essa vacina do SARS, né, lá em 2009, tivesse sido concluída, a vacina teria sido tão mais rápida, mas tão mais rápida. Por isso ela foi tão rápida, na verdade, né? Por isso todo o processo foi possível de ser concluído em 1 ano. Mas se essa vacina já tivesse pronta, teria sido muito mais rápido. Eu digo 1 ano porque foi rápido, mas porque já tinha pesquisa sendo, tipo, já tinha a base. Enfim, fala, Gabi, desculpa. Não, imagina. Eu acho que entra muito o que você falou agora, tipo, a questão da educação mesmo, né? Tipo, de você investir na ciência, investir na educação. Porque, por exemplo, já que já tem um corona,
a gente não tem que combater só o corona, a gente também tem que combater os próprios seres humanos que estão contra, sabe? Então, tipo, às vezes parece que a gente vai se matar antes de realmente alguma coisa vir, sabe? Tipo, uma doença mortal e tudo mais. Então, entra até a questão de princípios. Nossa, muito louco. Exato. Não, Gabi, sim, total. É muito visível isso. E outra coisa, né, do corona, tipo, teve esse surto em 2009, e aí depois o que aconteceu foi, com o desmatamento das regiões da China, das florestas da China, os morcegos acabaram ficando com lugares restritos para viver. Né? Então eles começaram a ocupar cada vez mais o, o espaço urbano, o que levou com que a gente tivesse contato com eles, né? Porque essa era uma doença que já estava meio disseminada entre os morcegos, mas com o desmatamento, isso levou com que eles compartilhassem o habitat com os humanos, e a partir disso, quer dizer, não compartilhar exatamente, mas chegarem cada vez mais perto, e a partir disso a gente se contaminou com com essa palhaçada, com esse vírusinho. Então é engraçado ver, né? Fala, Ingrid. Ou seja, resumindo, aquilo que a gente fez para o meio ambiente, para os animais, uns anos antes, voltou para a gente novamente, né? Porque é exatamente isso que acontece sempre, anos, séculos, e as pessoas ainda não pararam para se tocar de que tudo que a gente faz volta para a gente em algum momento. Não que a gente vai fazer, digamos assim, começar a cuidar do meio ambiente só por conta disso, né? Mas pelo menos as pessoas mais egoístas deveriam começar a pensar assim também, né? Tipo, pô, já que eu não quero cuidar porque eu gosto do meio ambiente, porque eu zelo pelas outras pessoas, vou zelar por mim, né? Exatamente, exatamente, Ingrid. Tipo, isso é muito sério. Isso é muito sério e cada vez mais a gente está vendo essas consequências. Dá um desespero, né? Mas, enfim, a resposta que eu tenho para dar para essa pergunta, aproveitando que, enfim, já está meio que acabando o nosso tempo, é sim, a gente pode fazer algo, a gente pode ter ações que vão impactar, mas não é necessariamente o que a gente acha que é, sabe? No sentido de consumir menos água. E aí eu deixei duas sugestões aqui para vocês saberem mais. Aquele documentário que eu comentei. Esse documentário é muito bom, só que tem um problema muito sério, que ele está em inglês e está com legendas em inglês só. Mas a Rita, nesse vídeo aqui, ó, do desenvolvimento sustentável, consumo consciente, ela fala bastante sobre ele e o vídeo é em português. Então dá para ter uma ideia geral, mas para quem quiser saber um pouco mais, tá aqui o documentário. Rita maravilhosa. Eu amo ela, gente. Perfeita, incrível. Inclusive, vocês foram no evento que ela tava? Ela é maravilhosa. Eu amo. Tudo bem, terão outras oportunidades, eu espero. Espero muito. Mas ela é incrível. Então, gente, acho que já dá para parar de gravar. E eu queria perguntar o que vocês acharam da aula, gente, o que vocês acharam desse formato um pouco mais diferente, super conversa, super